Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez para vocês no canal Bully Hills Channel, diretamente de Bully Hills Channel. Meu nome é Roberto, muito prazer com a audiência de vocês nesse vídeo, obrigado por vocês estarem aqui. Quem puder já curte o vídeo aí, comenta, dá aquela força pra gente, se quiser deixar uma indicação de vídeo, deixa. Hoje o assunto do vídeo vai ser muito bacana, é uma visão de criação que eu tenho, que eu quero até dividir com vocês e que eu acho que é importante para um criador ter sucesso na criação, né, no projeto que está desenvolvendo, que é criação intimista. Que isso, né? Como assim, Roberto, criação intimista? Toda criação ela tem que ter um propósito muito fixo, né? O criador tem que ter um propósito muito objetivo no seu projeto, perseverança, né? Muita dedicação, a gente sabe. Só que eu venho trazer hoje uma visão de uma criação intimista que esteja com o dono, né? No caso, o proprietário do canil ou o cara que idealiza o projeto, diretamente ligado a todos os processos. A gente vai destrinchar mais sobre isso. Eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo, bora! O Roberto chegou, segura o coração. A ideia é sempre reta e não tem enrolação. O Roberto chegou, com base e vivência. Se não filha de verdade, com total experiência. Então, galera, criação intimista. O que é criação intimista, né? Qual a visão que eu quero passar com isso? Nós aqui, depois de mais de 10 anos de trabalho, a gente meio que percebeu que é muito importante que o criador, a pessoa que idealiza o projeto de criação, né, criação de verdade, sinofilia, vocês sabem do que eu tô falando, ela necessariamente precisa estar relacionada com todos os processos que acontecem. Quais processos, Roberto? Desde a manutenção do canil, que é a parte de higienizar todas as baias todo dia, limpeza, soltura dos cachorros, recreação dos cachorros, acompanhar vacinação, acompanhar processo gestacional, ultrassom, acompanhar a ninhada, acompanhar todo o processo de exposição de cães, de levar os cães para competir, ter relacionamento direto com as pessoas que estão comprando o cachorro, né? O pós-venda, depois de comprar o cachorro, o cliente que comprou o cachorro ter confiança, segurança de um apoio do criador que produziu o cão. A criação intimista, eu falo a respeito de todos os processos que envolvem a criação, dar banho, porque todos esses processos eles vão ajudar com que o criador esteja mais atento e mais ligado no seu projeto de criação. Às vezes dando um banho, às vezes numa soltura, numa recreação do dia a dia, é quando você vai analisar os principais defeitos, as principais qualidades do seu cão. É onde você vai mentalizar para desenvolver o projeto que você vai desenvolver, de cruzamentos, como vai fazer. Vai estar mais ligado com os seus cães, todo no processo gestacional, como eu falei, de ultrassom e tudo, para acontecer tudo certo com a ninhada, parto, etc. Então a gente acredita que a criação intimista ela é necessária porque faz com que o criador esteja ligado a todos os processos. E isso facilita muito ele desenvolver um projeto de excelência, né? A gente fala, quando você vende o filhote, eu tô falando isso, pessoal, só para vocês entenderem. Não é contra quem tem funcionário, não, e tal. A gente até entende que o canil, quando ele cresce muito, ele vai ter uma estrutura muito grande, né, de produção de filhotes. Todo o atendimento, a gente sabe todo o trabalho que dá para fazer todo o atendimento, acompanhar a exposição. Então, realmente, a gente precisa, às vezes, de equipe, serviços terceirizados, pessoal, às vezes, que vem dar banho, pessoal que leva o cachorro para exposição, ou, às vezes, um pessoal que ajuda no canil a fazer manutenção de limpeza. Obviamente, você vai ter funcionários, né? E, principalmente, se o projeto crescer e tudo, você vai ter funcionários. Só que a gente acredita que não tem condição, o canil, né? O projeto de criação é um trabalho que não tem condição da pessoa realmente terceirizar todos os tipos de serviço do processo de produção, venda de filhote, tudo, e o criador realmente, que é o cara que idealizou o projeto, não participar de nada. Não tem como, às vezes numa oficina mecânica, numa padaria, às vezes o cara consegue desenvolver isso, né? Ensina o cara lá a fazer o pão, bota o cara pra fazer o pão, não precisa nem mais ir na padaria, pode ficar viajando. Por isso que a gente fala que o criador tira muito poucas férias, né? Se livra muito pouco do canil, até quando a gente tá em momentos de férias, um final de semana, uma semana que tira pra descansar, a gente acaba que fica muito conectado com os cães, preocupado, querendo saber, às vezes tá com ninhada, como é que tá os filhotes. Então é muito difícil desconectar isso da gente, né? A gente que é criador sabe que a gente sofre de um problema de não conseguir desconectar o trabalho da gente, porque a gente tá... O criador, em 99% dos casos, ele vai morar no mesmo lugar do canil, né? Onde ele exerce o trabalho, e ele é 24 horas de trabalho, né? A gente passa o tempo todo ligado aos cães o tempo inteiro. Então, assim, é uma criação intimista, não tem condição de você terceirizar tudo. E como a gente falou, cada processo desse, dar banho, acompanhar a exposição, ou todo o processo de acompanhamento gestacional e neonatal, né, dos filhotes quando nascem,
Isso tudo é muito importante o criador estar acompanhado. A gente vê, às vezes, aí algumas pessoas que querem criar, nada contra, galera, mas a gente vê aí, às vezes, o pessoal oferecendo o serviço terceirizado de cuidar de ninhada, né, mano? Eu meio que não consigo nem conceber uma coisa dessa. Um criador que não cuida da sua ninhada, que meio que paga alguém pra cuidar da ninhada. Tipo, então ele só escolhe a fêmea, o macho, aí paga alguém pra inseminar, aí paga alguém pra cuidar da fêmea enquanto cuida da ninhada inteira, ou deixa na casa do fulano que fez parceria, de ciclano, e aí vai. Eu vejo que isso não tem propósito, galera. E criação é propósito, criação é identidade, sabia? Eu costumo falar que o canil e o criador estão totalmente ligados, né? O criador que idealizou o projeto, que geralmente é uma pessoa, às vezes é um casal, uma família, né? Às vezes tem uma criação familiar, mas é que idealiza aquele projeto e fica diretamente relacionado à identidade do criador com a identidade do que ele vai produzir, do trabalho que ele vai exercer. Criação não é uma coisa muito mecânica, muito motora, muito produção em massa, né? Tipo industrial. É uma coisa muito com uma identidade de personalidade. A gente vê na mesma raça criadores diferentes que também seguem um bom padrão, mas com cães diferentes. E cães bons diferentes. E você vê que às vezes aquele detalhe minucioso do gosto do criador, que ele prefere mais cães mais chipados para um jeito, outro mais chipado para outro, obviamente tudo dentro de um padrão de correção, sem fugir do padrão da proposta da raça, mas diferenças. E tem muita identidade do criador, a identidade do que ele desenvolveu durante anos. A criação, ela tá totalmente ligada a isso, independente da raça, independente de qual criador. E a gente vê que os que têm sucesso, né, os que desenvolveram realmente um trabalho com excelência e tem um resultado bacana, são aqueles que fazem uma criação intimista. Ou seja, independente de ter funcionário ou não para exercer uma certa ou outra atividade, estão diretamente ligados a todas as atividades. Aquele criador que dá banho no seu cachorro, que limpa a baia também, e acompanha, solta os cachorros para recriar. Às vezes tem canil que tem adestrador, pessoa que faz a recreação, mas é importante que o criador, eu costumo falar, saiba o nome de todos os seus cachorros. A gente chegou a ter mais de 40 cães aqui. Quando você tem mais de 40 cães, por que a gente diminuiu um pouco de novo e deu uma controlada? E a gente acredita que chega uma certa quantidade de cães também, e você não tem vínculo pessoal, você não tem link com o seu cachorro. Aí fica um cachorro mais motor, industrial que tá ali, ele só tá ali para reproduzir, reproduz e tal. A gente aqui em casa, assim, a gente sempre teve uma criação intimista e uma criação que a gente tá conectado com todos os nossos cães, cara. Eu sei o nome de todos, eu conheço a história de todos, a gente acompanha e tem um carinho muito especial por todos, assim, em específico, né? Cada um, a escolha do nome, desde acompanhamento desde filhote, às vezes os títulos, as exposições que vai, toda a história que o cachorro constrói, às vezes nos filhos, na reprodução, a linha de sangue que ele exerce, né? Cada cachorro, às vezes, está exercendo o andamento de uma geração, de uma linha de sangue. Então, assim, a gente é muito conectado com todos. A gente acha que a criação intimista ela é essencial para uma criação que vai dar certo, né? De sucesso. E por isso eu trouxe esse vídeo, galera. Porque eu realmente achei que era importante chamar esse assunto e para vocês entenderem também como funciona a cabeça e como é um projeto de verdade de um criador que pensa a sinofilia da melhor forma, no melhoramento genético, fazendo um projeto a médio e longo prazo, né? Não uma coisa, vou tirar uma ninhada aqui para vender amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem eu tiro uma ninhada, vendo tantos filhotes a tanto, vou fazer um dinheiro. Mas sim um projeto a médio e longo prazo que vai se desenvolver durante 5, 10, 15, 20, 30 anos, fazendo seleção genética para lapidar o cachorro da melhor forma, em saúde, temperamento, comportamento e padrão da raça. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo, galera. Se gostou do vídeo, curte aqui, já deixa seu comentário, compartilha esse vídeo pra galera pros criadores que vocês conhecem, que vocês acham que deveriam ter essa visão de criação intimista. Se vocês concordam com isso, se vocês não discordam, se vocês acham que o canil pode ter só funcionário e às vezes o dono nem participar de nada, deixa seu comentário aqui, a gente respeita qualquer opinião. A gente vai estar trazendo conteúdo como esses, também algumas externas em exposição, algumas coisas bacanas, para vocês conhecerem mais como funciona o mundo da sinofilia, né? E a nossa visão como criador, né? Eu que sou um extremo apaixonado por sinofilia, todo mundo da minha família, amigos, né? Eu sou conhecido como o cara do cachorro, então todo mundo sabe como eu amo sinofilia e cachorro, e essa é a minha vida, né? Eu não vivo de cachorro, eu vivo para eles, né? Não é clichê a frase, mas realmente a minha vida hoje não é para viver de cachorro, mas viver para eles. Eles me dão muita realização pessoal em tudo que a gente consegue fazer no melhoramento genético, nas exposições que a gente vai, nos títulos, etc. Eu espero que vocês estejam gostando aí, galera. Tamo junto. É nóis. Até a próxima.